pedir que você abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 22, e verso 14. Amém? Os irmãos que não estiverem com a sua Bíblia podem acompanhar conosco aqui na tela, tá bom? Diz assim o texto bíblico: e pôs Abraão por nome àquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor proverá. Amém? Eu queria falar hoje sobre essa característica que revela o caráter do nosso Deus. A Bíblia, ela existe primeiramente para revelar quem é Deus, o caráter de Deus, o que Ele é, o que Ele pensa. A Bíblia revela Deus. A Bíblia também tem outros conhecimentos, mas o principal objetivo da Bíblia é revelar Deus. Às vezes algumas pessoas querem usar a Bíblia para tanta coisa, e que pode até ser usada. Há muitos conhecimentos na Bíblia. Há muitas pessoas que usam, como já dizemos aqui, o livro de Provérbios para fazer palestras no mundo empresarial. A Bíblia também é usada como um livro histórico, porque de fato ela relata histórias verdadeiras do mundo. Então é um livro histórico. Tudo que está aqui de fato está registrado e também comprovado com outras literaturas, que de fato tudo o que está aqui aconteceu. Mas nós não podemos nos esquecer que a Bíblia, sobretudo, ela foi escrita e ela existe para revelar quem é o nosso Deus. Então Deus escolhe um povo, se relaciona com esse povo e permite com que algumas pessoas registram partes importantes desse relacionamento. E durante todos esses anos do relacionamento de Deus com o povo dele, vai sendo registrado de modo que revela as características de Deus pela forma com que ele lida com o seu povo. Então isso é as Escrituras, é o relacionamento de Deus com o povo de Israel, e como Deus se comporta ao relacionar com o povo de Israel, e isso revela quem ele é. Lá no Novo Testamento, o escritor aos Hebreus diz que o nosso Deus é o mesmo Deus ontem, é o mesmo Deus hoje, eternamente, de maneira que ele não pode mudar. Deus não muda, Ele é o mesmo sempre. O caráter dele, os princípios de Deus revelados nas Escrituras são eternos. Ainda que quando Deus, na sua manifestação para os homens, nós vemos Ele fazendo algumas alianças com os homens, nós vemos Ele em alguns testamentos que trata de forma diferente com os homens, mas o princípio de Deus sempre foi o mesmo. Ele é imutável na sua natureza. Amém, irmãos? Deus não muda, nós mudamos. Nós muitas vezes lidamos com as circunstâncias a partir do momento emocional em que nós estamos, não é? Mas Deus não. Deus, ele não muda. A Bíblia diz que Deus, ele é fiel. E até quando nós somos infiéis, Ele permanece fiel nas suas palavras. E diante dessa primeira introdução que eu faço, em relação a quando nós lemos a Bíblia, devemos entender que a Bíblia revela Deus. Abrindo ainda esse parênteses, muitas pessoas usam a Bíblia também, como eu disse, algumas coisas, muitas pessoas usam a Bíblia também como um livro de autoajuda, não é? Assim, só procuram palavras bonitas, viu, irmã Dora, na Bíblia. Aí às vezes cai lá, olha, não pode mentir. Essa palavra não é para mim, não. Deixa eu pegar outra aqui, uma bonita, não é? E a Bíblia não é exatamente um livro de autoajuda. Nós precisamos lê-la integralmente e deixar com que ela fale conosco. E muitas vezes, na maioria das vezes, essas palavras irão, como o apóstolo Paulo escreve lá em 2 Timóteo 3,16, que a palavra do Senhor, ela é inspirada por Deus e proveitosa para quê? Para ensinar, para corrigir, para redarguir, para instruir em justiça. A Bíblia serve para isso. A Bíblia não serve só para a gente ler os textos bonitos e poéticos e falar, olha, irmão, como você é belo. Você é a beleza do Deus eterno. Aí as pessoas, ai, que legal. Mas não muda a forma de se comportar em casa com o esposo, com a esposa, com os filhos. Não quer mudar de vida. E a Bíblia, ela serve para
também nos orientar e mudar nosso caráter, transformar a ponto de nós estarmos caminhando até um dia como alvo, nos tornarmos parecidos com Jesus, nas palavras do apóstolo Paulo, em direção à estatura de um varão perfeito. O que significa isso? Deus quer que nós vamos mudando todos os dias. Isso se chama santificação. Todos os dias eu mudo alguma coisa, corrijo outra coisa, corrijo aqui, mudo lá, e cada ano que passa nós vamos nos parecendo cada vez mais com Jesus. Dito isso, esse texto que nós lemos revela Deus, quando Deus então conversa com Abraão e fala: Abraão, eu quero que você dê a mim algo que você tem de mais precioso, que é o seu filho. Não quero aqui contar todo o contexto que os irmãos conhecem. O filho de Abraão era o filho da promessa. Algo extraordinário, havia promessas extraordinárias sobre aquele filho. E Deus fala assim: Abraão, eu quero seu filho para mim. Abraão, então vai com seu filho para o monte Moriá. Chega lá em cima, prepara o altar. E o seu filhinho chega do lado dele e diz: pai, eu estou vendo o altar, eu estou vendo a lenha, estou vendo tudo aqui, mas eu não estou vendo o cordeiro. Eu não estou vendo o que o senhor vai sacrificar aí em cima. E, na verdade era ele mesmo. E o pai fala para o filho: filho, Deus proverá o cordeiro para si. E a Bíblia diz então que Abraão colocou o seu filho em cima daquele altar, entregando a Deus. Ele não sabia exatamente o que estava acontecendo, ele só quis ser fiel e obediente ao Senhor. Às vezes eu fico parando para pensar, se fosse eu no lugar dele, talvez eu não teria a mesma fé de Abraão. Eu confesso aos irmãos. É por isso que ele é chamado o pai da fé, um homem extraordinário. Mas ele obedece ao Senhor e ele levanta, irmã Dora, um material cortante para sacrificar o seu filho. E quando ele levanta, o Senhor grita para ele: Abraão, para, Abraão. Abraão para, olha para o Senhor, e a Bíblia diz que o Senhor fez com que aparecesse ali perto um cordeiro. E a Bíblia nos diz então, nesse relato tão extraordinário nas Escrituras Sagradas, que Abraão tomou aquele carneiro e ofereceu em holocausto ao Senhor. E depois de fazer isso, no verso 14, então ele diz: e pôs Abraão o nome daquele lugar, que é o texto que nós lemos: o Senhor proverá. A palavra "o Senhor proverá" é uma expressão, tem como expressão judaica, às vezes nós vemos em alguns hinos, a expressão Jeová Jiré. Já ouviram essa expressão, Jeová Jiré? Deus que provê. O nome Jeová Jiré nos fala e revela um Deus que nos socorre, que socorre o seu povo nos momentos das suas necessidades. O mesmo Deus que se relacionou com Abraão nesse contexto é o mesmo Deus que se relaciona com você. E eu queria, de uma maneira muito simples e objetiva hoje, dizer que o nosso Deus ainda continua sendo Jeová Jiré. O nosso Deus ainda continua provendo as nossas necessidades. Há muitos nomes de Deus na Bíblia que revelam características infinitas de Deus. Mas essa que eu trago hoje é algo que nós devemos trazer para o nosso coração em tempos tão difíceis em que vivemos. Deus providenciou o cordeiro, mas olhando nas Escrituras Sagradas, nós vemos Deus providenciando sempre coisas extraordinárias para o seu povo. No deserto, a Bíblia diz que as roupas e os sapatos deles não gastaram, Deus proveu isso. Eles não adoeceram, Deus proveu saúde. Eles receberam maná, a água fluiu da rocha,
A nuvem protegeu eles do sol durante o dia, e a coluna de fogo aqueceu eles nas noites frias do deserto. Deus, ele sempre proveu para o seu povo. Deus continua na vida e na casa de cada um de nós, provendo tudo o que nós necessitamos, meus irmãos. No Novo Testamento nós vemos Jesus também, como ele é a expressão exata do ser de Deus, assim nas palavras aos Hebreus. A Bíblia então nos mostra Jesus revelando também o Deus Jeová Jiré, quando ele transforma água em vinho, quando ele proporciona pesca maravilhosa, quando ele multiplica o pão e o peixe, quando ele cura as pessoas, quando ele realiza grandes milagres ao encontro das necessidades de cada uma das pessoas. Olhando para o Novo Testamento, diante de tantos milagres que Deus proporcionou por meio de Jesus Cristo, mostrando Jesus cuidando das pessoas. O Deus que se manifesta, ele não conseguia ver, André, as pessoas chegar a ele até com necessidades, sem que elas fossem atendidas. É claro que a principal tarefa de Jesus e missão de Jesus era morrer na cruz. Mas por característica, quando ele via as pessoas chegando até ele com necessidades, ele não conseguia não se manifestar como Deus que cuida das necessidades dos seus filhos. Jesus, a Bíblia nos fala, por exemplo, que ele curou o cego de Jacó. Quando ele passava, havia um cego sofrendo e que gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essas palavras aos ouvidos do Jeová Jiré, elas são poderosas demais, movem o coração de Deus. Há muitas pessoas, principalmente nos dias de hoje, não faço aqui exatamente uma crítica, porque eu leio eles, que é o pessoal que se intitula como os teólogos reformados. Eu leio eles, editora Vida Nova, editora Fiel, leio todos eles e amo todos eles. Mas me parece que às vezes eles são um pouco frios demais, e eles olham para Deus como um Deus frio. Eu tenho essa impressão, essa é a minha leitura. Eles dizem como que se Deus é imutável, ele não se move com a gente, e não é isso que eu vejo nas Escrituras. Eu vejo um Deus que se move quando vê o ser humano implorar. Eu vejo isso nas Escrituras. Me parece que Deus não é assim um Deus inatingível, como alguns teólogos expressam a expressão, aquele que é totalmente outro, um Deus que, sim, essa é uma visão do Deus Todo-Poderoso, mas a grande beleza do Evangelho é que esse Deus, Ele quis chegar perto de cada um de nós e olhar para dentro dos nossos olhos e dizer, como ele disse para aquele cego: o que queres que eu te faça, filho? Em outras palavras, o que você está precisando? Não é? Uma mãe, um pai, por mais simples e pobre que sejam, eles fazem de tudo, se sacrificam para ver os seus filhos felizes. E com o que tem, oferece aos seus filhos tudo o que podem para ver os seus filhos confortáveis e felizes. E a Bíblia diz: imagine Deus. E aquele homem gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus para a missão dele para ouvir, porque os ouvidos eternos de Deus, do Jeová Jiré, não suportam ouvir um filho clamar sem ser atendido. Isso não é uma fraqueza de Deus, é uma característica dele. E ele nos ensina a ser assim também, misericordiosos, piedosos. E ser assim não é fraqueza, é imitar Deus. A sociedade de hoje quer mostrar para a gente que isso é fragilidade, que nós devemos ser fortes, ir para frente, os fracos que fiquem. Mas o princípio do Evangelho não é assim. É aquele que estende a mão, é o bom, assim como o bom samaritano. O que queres que eu te faça? É interessante que
olhando aqui para o texto de Lucas, Lucas ele é bem conciso, e ele diz assim, que Jesus fala assim para o cego: o que queres que eu te faça? O cego fala assim: eu quero ver. Ele fala: vê. Você quer ver? Então vê. Não fez filosofia, não fez marketing, não é? Às vezes, as igrejas, às vezes, que tem, e não estou criticando, só estou dizendo, que às vezes tem como o marketing, a cura, né? Então faz o marketing para curar alguém, nossa, aí põe no video show, aí põe na televisão, aqui curou, quem curou? Foi a igreja falando de tal, curou, e Jesus, ele não tinha essa característica, ele não queria curar as pessoas para ser bem falado, ele queria curar as pessoas pelo simples fato delas serem atendidas nas suas necessidades, simples assim, não é? E tem alguns textos, a gente pode ir para alguns textos, por exemplo, abra em Mateus 9, só para a gente, os irmãos, entender textualmente aquilo que eu quero falar para os irmãos, o como Deus ama, como Ele gosta de atender e de abençoar a gente, assim como nós gostamos de fazer um afago ao nosso filho que amamos. Mateus 9. É que às vezes a gente perde a beleza de algumas revelações de Deus por conta de jargões que gravamos na nossa cabeça, como por exemplo, em tudo Deus tem um propósito, é verdade. E às vezes fala assim: por que Deus te curou? Porque Ele tem um propósito, hein? Sim, na maioria das vezes o propósito de Deus curar era curar, para que você pudesse ser abençoado. Os grandes milagres de Jesus no Novo Testamento, o grande propósito do milagre era o próprio milagre, para revelar àquela pessoa como Ele é bom, como Ele é misericordioso, como Ele é tremendo. Como, só para capítulo 9, deixa eu ver se eu acho que, verso de número 27. Jesus cura 2 cegos. Para que Jesus cura os 2 cegos? Para fazer o nome dele conhecido? Não precisa nada disso. Ele só queria curar os 2 cegos mesmo, para que os 2 cegos pudessem ser curados. Diz assim o texto, verso 27. Está aqui no telão. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando, gritando: Jesus, tem compaixão de nós, filho de Davi. Pode passar. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhes perguntou: credes que eu posso fazer isso? Eu posso curar vocês? E eles responderam: sim, Senhor. Próximo. Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se-vos conforme a vossa fé. Próximo verso. E abriram-se-lhes os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: acautelai-vos de que ninguém o saiba. Até aqui. Jesus fez questão de dizer para eles: olha, não sai contando para ninguém isso aí não. Porque o objetivo de Jesus ter curado os cegos era curar. E às vezes a gente acha que Jesus só queria fazer marketing com as curas deles. Não, era o Jeová Jiré, o Deus que ama, o Deus que se apresenta de forma maravilhosa como um pai que quer solucionar os problemas da vida dos filhos. Os pais não são assim, quer facilitar para os filhos, e Deus é assim também. Esse é o Jeová Jiré, um Deus que intervém na nossa dificuldades. Algumas dificuldades para mim são diferentes das dificuldades dos irmãos. Cada um de nós temos uma forma de conceber as dificuldades da vida. Alguns choram mais, alguns choram menos. Mas Deus é maravilhoso porque Ele se apresenta na nossa vida, olha para dentro dos nossos olhos e diz assim: olha, filho, o que você precisa? E hoje Jesus te trouxe aqui para te perguntar, através dos lábios desse pastor que vos fala, qual é a necessidade do seu coração, filho? Qual é a necessidade do seu coração, filha? Hoje o Senhor te pergunta: qual é a sua necessidade?
porque Ele tem prazer em atender. Não à toa, a Bíblia nos ensina que tudo o que pedirmos ao Senhor, em nome de Jesus, Ele nos faria. Eu queria nessa noite fazer esse desafio de oração diante dessa palavra do Jeová Jiré. Deus é assim. Essa é a característica de Deus. Ele não mudou. Ele quer saber daquilo que você precisa. Eu sei que você precisa de tantas coisas, mas há algo especial que você precisa nessa noite. Uma intervenção de Deus na vida da sua família, dos seus filhos, no seu casamento, nos seus negócios. Deus, Ele intervém na nossa história de forma maravilhosa e milagrosa. Eu quero fazer uma oração para aqueles que estão a nos ouvir nesta noite. Jeová Jiré, o Deus que provê o que nós necessitamos. Queria que você fechasse os seus olhos e dissesse em uma oração simples. Não precisa ser rebuscada com palavras bonitas. Fala simples para Jesus. Jesus, eu preciso disso. Eu preciso que o Senhor intervenha na minha casa. Eu preciso que o Senhor intervenha nos meus negócios. Eu preciso que o Senhor intervenha na minha vida, Jesus. Eu preciso que o Senhor mude o rumo da história daquela pessoa que eu amo. Eu preciso que o Senhor mude a minha família. Eu preciso que o Senhor dê condições aos meus filhos para que eles se casem. Eu preciso que o Senhor mude o comportamento, ó Deus, daquele que eu tenho orado. Senhor, eu preciso que o Senhor intervenha de forma maravilhosa nas minhas finanças. Eu preciso que o Senhor entre com providência nas finanças da minha filha, do meu filho, da minha casa. Senhor, provê, Senhor, aquilo que eu preciso, Senhor. Faça um milagre. Me dê condições de eu terminar minha faculdade. Me dê condições de eu terminar de reformar minha casa. Me dê condições, ó Deus, de eu poder pagar os meus funcionários. Me dê condições de eu poder fazer com que os meus negócios sejam ampliados, para que eu possa abençoar ainda mais pessoas. Senhor, entre com providência, com cura, mude o comportamento. Ó Senhor, se o Senhor estivesse hoje aqui e olhasse para mim assim como olhou para Bartimeu e dissesse: filha, o que queres que eu te faça? Ah, Senhor, como seria bom. Mas eu sei que o Senhor está aqui no meio de nós. E essa é a alegria de podermos viver pela fé, sabermos que o Senhor nos ouve, e é por isso que nós apresentamos diante do Senhor as nossas necessidades, porque o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor nos ama. Faça isso, Senhor, por nossa casa. Faça isso, Senhor, para que as lágrimas dos meus rostos sejam enxugadas. Faça isso, Senhor, para que eu possa te amar ainda mais. Tenha, ó Deus, a alegria de intervir na minha vida, na vida da minha família. Eu peço ao Senhor nesta noite pelo meu pai,
Ó Deus, os médicos disseram que ele não pode mais trabalhar. Ele está triste com isso. Mas eu sei que o Senhor é um Deus que intervém. O Senhor é o Jeová Jiré. O Senhor pode fazer. Ó Deus, ontem eu estive visitando, ó Deus, uma viúva que perdeu essa semana o seu marido. Intervenha na vida dela. Dá conforto àquela família, Jesus. Intervenha, Senhor, nas nossas causas. Em nome de Jesus. E nós continuaremos até o último suspiro da nossa vida, crendo e declarando que o Senhor é o nosso Deus da providência, o Jeová Jiré, a quem servimos e amamos, e serviremos por toda a eternidade. É assim que nós oramos nesta oportunidade, Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém.